General, a gente deixou aqui uma arrumação, a formulação de políticas no Brasil. Claro que quando a gente pensa em política, a política é uma coisa que a gente está acostumado a ver lá dentro do Congresso, mas a política é muito mais do que isso. A gente tem a ESG, que eu acho que continua existindo, não sei se a DESG, que eu acho que tomara que volte a funcionar, porque era um momento, é um local de estudo dos problemas brasileiros bastante interessante, enfim. E a gente tem um Estado-Maior, que formula tudo isso. Queria que o senhor me contasse sobre essa história, porque é o seguinte, quem pensa que um general de exército só está preparado para a guerra, pelo contrário, né? As possibilidades de trabalho em paz são muito maiores do que para a guerra. É importante esse tipo de comentário, Léo, porque isso me permite até discorrer um pouquinho sobre a nossa formação acadêmica. Uhum. Quando nós entramos na Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma universidade, isso, comparado com tantas outras, a nossa formação básica é na formação do tenente, aquele comandante de pequenas frações, pronto para a guerra, pronto para ações operacionais. Com o passar do nosso tempo, com 10, 15 anos de serviço, nós somos obrigados a fazer um novo curso, que é o curso de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro, onde nós deixamos um pouquinho aquelas pequenas frações e passamos a enxergar o Exército com uma visão maior em termos de emprego de tropa, relacionamento com comunidade, com outros exércitos, etc, etc. Passa-se o tempo, com 20, 25 anos de serviço, nós vamos para a Escola de Comando do Estado-Maior, que é, na nossa avaliação, a escola de mais alto nível em termos de emprego militar, política, economia, e começamos a ter o primeiro contato com o poder nacional. O que é o poder nacional? É a junção de 5 expressões. A expressão política, a expressão econômica, a científico-tecnológica, o psicossocial e o militar. Então a gente observa que ao se falar poder nacional, tudo que é de uma nação, a expressão militar representa 1/5 de todo este conjunto. Nesse contexto vem definições clássicas. O que é um objetivo a atingir? O que é a política, ou seja, o que fazer para se chegar nesse objetivo? O que é a estratégia? A maneira como eu vou chegar neste objetivo? Sempre casando aquelas 5 expressões que eu me referi. Que na verdade são 5 questões, né? 5 perguntas. São as 5 grandes perguntas que fazem o desenvolvimento nacional. Perfeito. Isso começa a ser estudado já na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, quando nós, como majores, estamos com 20, 22 anos de serviço. Daí tem o passo seguinte, que é o curso de Política e Alta Administração, que se equivale à nossa Escola Superior de Guerra. Perfeito. Que aí sim, você vai entrar na formulação da política nacional, as estratégias nacionais, como estabelecer os objetivos nacionais, permanente ou não. Então, tudo isso para nós está embutido na nossa formação, desde que, há 35 anos atrás, eu entrei na Academia Militar das Agulhas Negras. Esse pensamento é continuado, o mundo evolui e é essencial que a gente se adeque às realidades atuais, do mundo atual, e pensadores surgem. Como você comentou, né, o Golbery é um formulador de política, é um estudioso em geopolítica, e como o Golbery tivemos vários outros de destaque, como o Meira Matos, Terezinha de Castro, mais recente. E o fato é que, realmente, nesses últimos anos, esses pensadores deixaram de aparecer, de surgir. E é um momento atual de se discutir esse tema hoje. Deixaram de surgir em razão de... Eu acredito, Léo, é mais em função de oportunidade. Não foi valorizado ou não surgiu o momento adequado. Talvez agora a gente consiga, né, dentro desse espectro de política nacional, ver o Brasil como um todo, não em termos de governo, mas em termos de Estado, novos pensadores surjam, porque a gente precisa atualizar esses conceitos de geopolítica, geoeconomia,
que foram muito bem trabalhados, Goberi, Meira Matos, Terezinha de Castro, e temos que atualizá-lo. O mundo vive em constante evolução. E a gente precisa trabalhar muito a parte de planejamento, que eu acho que é algo que vocês têm. Militar é, antes de tudo, um planejador, né? Porque para tudo que vocês vão fazer, qualquer que seja a coisa, para fazer essa entrevista aqui, tem toda a recepção, tem tudo, todo o trabalho é antes planejado. Vamos fazer assim, assado. E eu acho que a gente precisa disso. Eu não vou estar errado, mas o último grande planejador do Brasil, pensamento de planejamento do Brasil, foi João Paulo dos Reis Veloso, e olha, tem muito tempo esse camarada. Eu nem me lembro mais do rosto dele, mas eu era garotão e eu me lembro dele. E ele fazia formulações de planejamento para o país para 5 anos. Era alguma coisa que lembrava aquela história lá da Rússia e tal, mas fazia. E hoje a gente vive aí assim, meio que como se usa um termo lá do Rio de Janeiro, sua terra, de cambulhada, a gente vai levando de qualquer forma. Mas no Exército não, né? Nas Forças Armadas não. A nossa formação acadêmica exige esse trabalho de planejamento. Quando comandamos uma pequena fração ou uma brigada, eu tenho sob meu comando 5 mil militares, que se eu considerar casados com filhos, sob minha responsabilidade estão de 15 a 20 mil pessoas. Então eu preciso ter um trabalho devidamente planejado, organizado, metódico, sabendo onde eu vou chegar, para que toda essa equipe que está comigo, que hoje está aqui, amanhã está no Rio Grande do Sul, veio do Nordeste, tenha condições de melhor dar o resultado esperado. Então o planejamento para a gente é algo que nasce lá na nossa universidade, na hora que quando é entra, a Academia Militar. Verdade. Ô, general, a gente vive um momento no Brasil hoje em que a gente tem parcos e recursos para tudo, são poucos, para tudo. A gente tem que esticar um cobertor curto em que a gente cobre o pé, descobre a cabeça, aquela história. Mas como é viver com isso? Porque a atividade militar, ela é uma atividade de despesa. E que quando ela deixa de ser despesa, na verdade, é investimento em prol da sociedade. E se não tem o suficiente para cobrir a despesa, não vai sobrar para investimento. Como é que está sendo isso? Como é que é tocar isso dentro de uma unidade tão grande como essa? 20 mil pessoas, 5 mil homens diretos e 2 estados. Isso vai ao encontro do que nós conversamos antes, que é um planejamento realístico, metódico, com objetivos a atingir, com metas definidas. Cada degrau de uma escada te permite chegar no topo da escada, né? Então o planejamento é, sem dúvida, um fator essencial para o sucesso das operações. E o próprio mecanismo de controle. Nós temos mecanismos de controle internos e externos que vão acompanhando todo o direcionamento que se dá, de modo que, em determinados momentos, se eu tenho mais necessidade do que disponibilidade, eu preciso priorizar. E aí você prioriza aquilo que é mais imediato para aquele momento. Então isso para a gente é uma rotina. Bom, fronteira enorme que está sob o seu comando, uma fronteira que é desguarnecida. A gente ouviu falar muito da compra de vans, aquelas não tripuladas. Há necessidade de compra de armamento, de máquinas de guerra, de máquinas para atuar mais como para dispersar forças, e principalmente a guarda da fronteira, que é um local por onde sai e entra tudo aquilo que a gente não quer. Eu comentei que a linha de fronteira sob responsabilidade da nossa brigada, envolvendo Acre e Rondônia, chega a 3.700 quilômetros. Eu falei 17 é o Brasil, né? 17 mil é o Brasil como um todo. É o Brasil como um todo, 3 mil. 3.700 está conosco aqui, né? E aqui em Rondônia, salvo engano, São 1.800 aproximadamente. Pelo amor de Deus, é muita terra. Mesmo que nós quiséssemos colocar os 5 mil homens e mulheres de mão dada, nós não cobriríamos todo esse espaço, né? Então eu preciso trabalhar com inteligência. Eu preciso ter dados prévios para, identificado o ilícito, identificado o problema, eu possa, num planejamento adequado, atuar de maneira pontual naquele problema que eu identifiquei. Então a inteligência é essencial. Você comentou a parte de VANT, de equipamentos de alta tecnologia.
Hoje o Exército tem um projeto piloto do chamado SISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que está sendo aplicado em uma brigada lá no Mato Grosso do Sul. E nós já temos sinalização de que esse SISFRON virá para a Amazônia, virá para a área da nossa brigada. Então são equipamentos de alta tecnologia, que requer uma capacitação muito grande, porque não adianta nada você ter um sensor, um radar, um vante, se o militar não está capacitado a operar. Ele vai decolar o vante, em 2 minutos ele vai cair. Então tudo isso requer um planejamento muito grande, que é feito pelo comando do Exército, de modo que esse SISFRON chegue para a gente, o que vai, sem sombra de dúvida, trazer muita melhoria na nossa vigilância de fronteira. Quando o senhor fala chega para a gente, chega para o Exército, mais Marinha, mais Aeronáutica, mais Polícia Federal, mais Polícia Rodoviária Federal, mais todos os órgãos, ou é somente para o Exército, o SISFRON? O SISFRON ele é específico do Exército, mas eu aqui abro uma outra oportunidade de conversa, que é a atividade de interagência. A gente bem sabe que uma andorinha só não faz verão. É possível e desejável que se integrem esforços, de modo que as deficiências de um órgão sejam completadas pelas potencialidades de outro. Então acaba que quando o SISFRON vem para a gente, Exército Brasileiro, 17 Brigada, que é o comando, a nossa Polícia Federal dispõe de algum equipamento, de algum material, de alguma capacidade que pode me ser útil, e eu não tenho. Mas se nós operamos juntos, o benefício dele se estende a mim e vice-versa. Ou seja, o braço forte vai ficar com mãos amigas e ficar muito para seguir o lema do Exército. Quanto mais integrado for esse esforço, quem ganha, Léo, é a sociedade, né? Eu acho que é ela que merece esse nosso trabalho. General, vou lhe pedir mais um minuto, a gente vai para um intervalo, volto daqui a pouco. General Leal está comigo hoje, é o meu entrevistado, e a gente está falando a respeito. Eu achava que a gente ia falar mais história para cá, mas não adianta, a conversa é assim, uma coisa leva a outra. E aí a gente está falando aqui agora a respeito daquilo que pode ocorrer. Eu vou deixar uma pergunta aqui para quando a gente voltar. Civan, época do Fernando Henrique Cardoso, foi caro, mas hoje vale a pena. E hoje, algo que está acontecendo agora, que é o novo Mercosul, que eu poderia chamar assim, o novo Mercosul está aí se abrindo. As fronteiras estão aqui, nós vamos conviver com esse povo todo. Há a possibilidade da gente ter, nesse conceito novo, essa troca de informações com os Estados-membros, mas como é que fica se o Estado do outro lado é belicoso? Vou citar aqui a Venezuela apenas por citar, mas como é que fica a nossa relação lá com eles? O que se pode fazer? Já eu estou de volta. O Rondon Cap de Férias está premiando muita gente e domingo pode ser a sua vez. No quarto prêmio tem uma picape estrada e um barco de alumínio com motor de 15 HP. Aí é bom, hein? É pra aproveitar os rios de Rondônia. Uma picape mais um barco com motor de uma só vez e ainda tem R$6.000 no Bateu na Trave, 3 TVs de 50 polegadas, mais videogame, PlayStation 4 e os giros da sorte. Rondon Cap de Férias, só R$10. Contribua com as APAES de Rondônia e participe do sorteio.